Olá, hoje a gente vai mergulhar assim nos bastidores de um negócio que virou febre no Sul, né? O perfil Rádio Gaúcha Memes. Quem é do futebol gaúcho ou só navega na internet por lá, com certeza já viu aqueles vídeos, aqueles cortes e edições super engraçadas, né? E quase sempre com foco num comentarista bem conhecido da Rádio Gaúcha. Ficou aquela dúvida no ar um tempão. Por quem faz isso? Bom, acabou o mistério. A nossa conversa hoje parte de um artigo que saiu faz pouco tempo e não só contou quem é o criador, como também deu uma geral na história, no porquê dessa página ter bombado tanto. Então, o nosso objetivo aqui é entender mesmo quem está por trás desses memes que viralizam, por que eles funcionam tão bem com o pessoal, como que essa página começou, sabe? E, claro, qual o papel do Adroaldo Guerra Filho, o Guerrinha, nisso tudo. Ok? Vamos investigar isso aí. Então vamos lá, direto ao ponto. A matéria revelou quem criou o Rádio Gaúcha Memes é o Augusto Macena. E olha, a página não é pouca coisa não, viu? Já passou, e bem, dos 100 mil seguidores nas redes. O conteúdo, bom, muita gente já conhece. São aqueles cortes de áudio, umas edições bem criativas, pegando frases, às vezes só um jeito de falar do Guerrinha, e transformando em algo cômico, né? Que gruda na cabeça. E é fascinante, sabe? Porque esse sucesso todo, ele não surge do nada. Ele está muito ligado à cultura do Rio Grande do Sul. O futebol lá é quase parte da identidade, né? A rivalidade Grenal fortíssima. E tem também um jeito muito deles de gostar da crônica esportiva local, que tem suas figuras, seu linguajar próprio. Eu acho que o grande mérito do Augusto foi justamente sacar o potencial de pegar esse universo do rádio, que é muito do ouvir, né? E traduzir isso para a linguagem rápida, visual dos memes na internet. Foi uma sacada muito boa. Mas como isso começou? Quer dizer, pegar um comentarista de rádio assim e fazer ele virar, tipo, estrela de meme, não é o caminho mais óbvio, né? Não mesmo. Segundo o artigo, a ideia nasceu da vivência do próprio Augusto como ouvinte fiel da Rádio Gaúcha. Ele curtiu o programa e, principalmente, ele percebeu ali um potencial de humor nas falas do Guerrinha. Não era só o que ele falava, mas o jeito, sabe, o timing, umas expressões muito dele. A intenção inicial, pelo que parece, não era nem zoar, era mais celebrar, dar uma amplificada naquela irreverência que já é do Guerrinha, e conectar isso com a paixão do torcedor. E essa conexão, pelo visto, deu certo na hora, né? Quase que imediatamente. O artigo conta que os primeiros memes já bombaram muito, o pessoal compartilhando sem parar. E o curioso é que não ficou só na bolha do Grêmio e do Inter. Gente que talvez nem ligasse tanto para futebol, mas reconhecia o Guerrinha ou só achava engraçado mesmo, sabe? Entrou na onda também. Isso mostra a força do humor, né? Quando é bem feito, ele fura bolhas. E essa coisa dos bordões, né? Das frases específicas do Guerrinha que viralizaram, isso parece central, como algumas falas foram tiradas dali e viraram outra coisa. Totalmente. E aí entra a genialidade da curadoria, da edição mesmo. O Guerrinha ali no programa de rádio, ele fala muita coisa, né? Opiniões sérias, outras mais na brincadeira. Aí uma frase tipo, sei lá, um bah, mas que barbaridade, dito com aquela entonação dele, ou um isso aí não se cria. Quando você tira do contexto original e junta com uma imagem engraçada, um efeitinho sonoro, ganha outra vida, sabe? O artigo dá a entender que o Macena tinha um faro muito bom para achar esses momentos de ouro no meio de horas e horas de programa. Ele não só cortava, ele dava um novo sentido. É quase como encontrar pepitas de ouro num rio de comentários, né? Exato. Uma analogia perfeita. E essas pepitas, depois de lapidadas pela edição, viraram a moeda da página, o que fez ela crescer tanto. Foi um casamento perfeito entre o material bruto, que já era forte, e a habilidade de quem editava. Não era só o Guerrinha, era o Guerrinha do Rádio Gaúcha Memes. Isso leva a gente a olhar um pouco mais para a figura do próprio Adroaldo Guerra Filho, o Guerrinha. Quem ele é para além dos memes? Olha, o Guerrinha é uma figura, uma instituição lá no Sul. Pensa, um cara com mais de 50 anos de carreira no jornalismo esportivo, só isso já é impressionante. Ele construiu essa fama de ter opiniões muito fortes, muitas vezes polêmicas mesmo, ele não tem muito filtro, né? Fala o que pensa. Mas o que torna ele único
e talvez seja o segredo para os memes, é que essa firmeza toda vem misturada com uma irreverência, um jeito muito dele de falar, cheio de coisa regional, uma acidez que também é engraçada. Então não é só o comentarista sério, nem só o piadista. É a combinação. Exatamente. Ele pode estar ali fazendo uma análise tática super profunda de um jogo e, de repente, ele solta uma comparação que ninguém esperava, uma metáfora engraçada ou uma crítica usando uma gíria que quebra totalmente o clima formal. Essa coisa imprevisível, essa mistura de seriedade com um papo de bar que gera essas frases perfeitas para o meme. Elas são autênticas, espontâneas e já tem um potencial de humor ali dentro. E como que a página conseguiu usar isso tão bem? Se a gente ligar os pontos, a página soube explorar essa autenticidade de um jeito brilhante. Eles não inventaram um personagem. Eles pegaram a pessoa pública que o Guerrinha já é e jogaram ela na luz da cultura de memes. Aqueles trechos de debate, pegando fogo no rádio, opiniões fortes sobre jogador, técnico, tudo virou pílula de conteúdo digital com o poder de fazer o pessoal comentar, compartilhar enorme. Essa autenticidade, a voz que todo mundo reconhece, o estilo único que a página captura e até amplifica, isso virou um ativo muito valioso. No mundo digital, onde tanta coisa parece igual, meio fabricada, achar algo tão genuíno e com marca regional é ouro puro. E aí, quando finalmente contaram que era o Augusto Mancena por trás de tudo, como o pessoal reagiu? Eu fico imaginando se não deu algum atrito, sei lá, o próprio Guerrinha ou a rádio não gostarem. Olha, pelo que o artigo descreve, a reação foi surpreendentemente boa. Quase uma comemoração, assim. A audiência da Rádio Gaúcha, que na maioria já curtia e compartilhava os memes, parece que recebeu bem a notícia, talvez até com certo alívio, né? De botar um rosto ali no criador. O texto até cita rapidinho que a coisa chegou em gente inesperada, tipo o produtor musical americano Mike Dean. Não explica direito como, talvez ele compartilhou algo, comentou, mas só para mostrar o tamanho que a brincadeira tomou. Interessante isso do Mike Dean, mesmo que rápido. Mostra como a internet não tem fronteira, né? Mas o principal foi a aceitação geral. Sim, o ponto central foi que as pessoas, e aparentemente até a própria rádio, e talvez o Guerrinha também, embora o artigo não entre nesse detalhe da reação dele, entenderam a vibe. Era uma homenagem com humor, um jeito de celebrar uma figura local usando a linguagem da internet. No meio como o futebol, que muitas vezes é tão tenso, tanta briga, polarização, trazer um humor mais leve, que até une as torcidas na risada, foi visto como algo positivo. Reconheceram a criatividade de uma cena ali. Faz todo sentido. E se a gente fosse resumir os fatores principais para esse sucesso todo, usando até aquela estrutura de perguntas que o artigo parece seguir? Podemos sim. Primeiro, sem dúvida nenhuma, a criatividade das edições do Augusto. Como a gente falou, não era só cortar. Tinha um trabalho ali de edição, de ritmo, de combinar com imagem, com som, que fazia o humor crescer. Segundo, e talvez o mais importante, a personalidade e o carisma do Guerrinha. As opiniões dele, a irreverência natural, a autenticidade. Ele deu a matéria-prima perfeita. As frases dele pegam fácil porque soam genuínas e muitas vezes são totalmente inesperadas. E o ambiente ajudou também, né? Fundamental. Terceiro ponto. A cultura forte do futebol gaúcho e o jeito que eles curtem a crônica esportiva de lá. A página fala direto com o público que já tem uma relação com a Rádio Gaúcha, com Guerrinha, com as tretas do Grenal no dia a dia. Os memes funcionam melhor porque batem com essa vivência do pessoal. E, por último, a própria natureza viral do meme como formato. É uma linguagem feita para compartilhar, né? E o conteúdo da página era muito, muito compartilhável. Essa análise toda levanta aquela questão interessante que você mencionou antes, de como essas coisas que nascem na internet, feitas por fãs, acabam mudando a imagem de figuras da mídia tradicional. Exatamente. Isso toca num ponto importante sobre como funciona hoje essa relação entre mídia, pessoa pública e audiência. O Guerrinha continua sendo o comentarista Adroaldo Guerra Filho, da Rádio Gaúcha, com toda a credibilidade dele, mas, para uma galera mais nova e para o mundo online, ele também virou o rei dos memes, né? A voz, o rosto de um monte de piada e reação na internet. E essa camada a mais de significado quem adicionou não foi a rádio, não foi o marketing, foi um ouvinte criativo e a galera que abraçou
e espalhou o conteúdo. Mostra como o controle da imagem pública está cada vez mais distribuído. É uma mudança e tanto. Então, para a gente fechar bem o que a gente conversou, vamos repassar os pontos-chave naquela estrutura de perguntas e respostas que o artigo sugere. Quem criou o Rádio Gaúcha Memes? Foi o Augusto Macena, um ouvinte ligado e bem criativo. E o foco principal dos memes? O Adroaldo Guerra Filho, o Guerrinha, comentarista símbolo da Rádio Gaúcha. Qual o tamanho da página? Mais de 100 mil seguidores, um baita fenômeno regional. E o tema? O humor que sai das falas e do jeitão do Guerrinha na rádio, falando de esporte e que repercute muito no futebol gaúcho. Por que deu tão certo? Aí a combinação: edições criativas do Macena, plus personalidade autêntica e irreverente do Guerrinha, plus conexão com a cultura local do futebol, plus a força viral do formato meme. Então, o que tudo isso quer dizer, né? No final das contas, para mim fica muito claro o poder gigantesco que o humor e a criatividade de quem consome têm hoje em dia na era digital. Esse caso do Rádio Gaúcha Memes é um exemplo perfeito de como um conteúdo que nasce numa mídia tradicional, tipo rádio, pode ser totalmente reinventado na internet. Ganha outra vida, outro alcance e uma importância cultural diferente, moldada pela própria comunidade que consome e recria. Concordo total. A história do Augusto e da página dele mostra muito bem esse processo de reinterpretar e amplificar. Não é só uma brincadeira, é quase um folclore digital que se criou ali. Mostra como o conteúdo que vem dos fãs, dos entusiastas, pode celebrar, claro, mas também pode dar um novo contexto para figuras da mídia tradicional como o Guerrinha. E isso acaba levando essas figuras para gente que talvez nem ouvisse rádio, sabe? E cria um jeito novo de conversar, de engajar sobre esporte, sobre humor e, muito importante, sobre a identidade cultural da região na internet. A audiência deixa de ser só espectadora e vira coautora da história. É uma dinâmica muito louca, né? E pra gente terminar aqui a nossa conversa, eu queria deixar uma provocação no ar. Uma coisa pra gente pensar. Que esse caso todo me fez refletir. Se hoje em dia é tão fácil assim pegar um pedacinho de áudio, uma frase solta, misturar, editar e transformar num meme que explode em poucas horas, como será que isso vai afetar no futuro o jeito que os próprios comunicadores, gente do rádio, comentarista, político, qualquer um que fale em público, vão se expressar? É uma pergunta excelente. Será que a gente vai ver o pessoal se policiando mais, com medo de falar algo que possa ser tirado de contexto e virar piada? Ou será que vai ter gente tentando de propósito criar a frase memezável para viralizar? Talvez surja uma tensão nova aí, uma dança diferente entre quem produz o conteúdo original e a audiência que não só consome, mas que mexe, recria e espalha esse conteúdo com suas próprias intenções. Como isso vai mudar o jeito que a gente conversa em público nos próximos anos é algo para a gente ficar de olho com certeza.